Boa noite a todos. Eu me chamo Lucas de Oliveira e estou estudando na Escola Técnica Nossa Senhora da Conceição e curso o ensino médio integrado ao curso técnico em agropecuária. Hoje eu vim falar para vocês sobre o meu seminário da cultura de aveia, referente à disciplina de forrageiras com o professor Lucas Jobim. As principais características da aveia. A avena sativa, que é o nome científico. A aveia é uma gramínea anual hibernal que pertence à família das poáceas e é originária do Oriente Médio. Possui a coloração da palha amarelo clara e possui também diversas aptidões. Uma delas é a comercialização dos grãos. Aqui, como mostra na imagem, a utilização de cereais, que é bastante consumida pelas pessoas, pois possui bastante benefícios para a saúde. E também é utilizada como opção de forragem no período de inverno pelos pecuaristas, porque ela possui uma área foliar bastante palatável aos animais e também é uma planta bastante rústica. A população de plantas por hectare. Para a pastagem, o indicado é de 70 a 80 quilos por hectare de sementes. Isso varia bastante. Muitas vezes chega a ser de 100 quilos por hectare de semente ou até mais. Em cobertura, seria 35 a 40 quilos por hectare de semente. Também bastante variado, podendo aumentar esse número. O desenvolvimento da cultura. Aqui na região sul é recomendado a implantação da cultura no período de 15 de maio a 15 de julho, com espaçamento entre linhas que é recomendado é de 17 a 20 centímetros entre linhas. O desenvolvimento da cultura se dá em 4 fases, que é a fase vegetativa, a fase de transição, fase reprodutiva e a fase de formação dos grãos. A cultura possui um ciclo relativamente curto, mas também bastante variável. Ela é de 100 a 200 dias, ou mais, às vezes. Aqui eu trouxe uma imagem representando o desenvolvimento da cultura. Aqui a gente tem a fase de emergência, aqui o crescimento da plântula, aqui já começa o início do perfilhamento, aqui o perfilhamento intenso, aqui dá para se notar bem aqui, o início do alongamento dos colmos, o aparecimento da folha bandeira, o crescimento avançado, o aparecimento da inflorescência, e a antese e a maturação dos grãos. As recomendações meteorológicas e do solo. A aveia é uma cultura que se adapta em clima temperado, mas também em clima tropical ou subtropical. A temperatura ideal para a semeadura é acima de 7 graus. Sendo que temperaturas acima de 32 graus no florescimento podem provocar a esterilidade e também o aceleramento da maturação. Ela pode ser cultivada do nível do mar até 1.000 metros de altitude. Ela possui adaptação boa em solos bem drenados, solos férteis, a exigência de pH entre 5,5 e 6 e não possui tolerância a solos encharcados e também não tolera altos teores de alumínio. As exigências hídricas. Baseado num experimento de 2 ciclos de produção que foi realizado lá na cidade de São Paulo, o primeiro de 60 dias
o consumo foi de 240 milímetros de água. E em 120 dias, o consumo foi de 450 milímetros de água. Então, pode-se tirar uma conclusão de que a exigência da cultura é de 4 milímetros em média de água por dia. Isso também podendo variar para mais ou para menos é mais difícil, mas mais para mais. As exigências nutricionais. A correção do solo deve ser feita em sistema, com base em sistema, de todas as culturas da rotação. A adubação. Na base, fósforo e potássio e parte do nitrogênio. Quantidade e época. Depende do destino da aveia e da espécie. A aveia branca para a produção de grãos é 10 kg por hectare de nitrogênio na base e o restante da recomendação em cobertura. Forragem para o consumo animal. Nitrogênio é 10 hectares também na base e o restante em cobertura. 1/3 no início do perfilhamento e mais 2 vezes distribuídas no período de utilização da pastagem. Os tipos de crescimento. A aveia possui hábito cespitoso. O crescimento é bastante variado, depende da fertilidade do solo, depende também da cultivar e também de fatores ambientais. Ela possui sistema radicular fasciculado, portanto é uma monocotiledônea. Os colmos são cilíndricos e eretos e os nós e entrenós se apresentam relativamente cheios durante o período vegetativo. As folhas são desprovidas de aurícula e apresentam a lígula bem desenvolvida. Operações necessárias para o cultivo. Antes disso, é recomendado, é importante assim, a gente ressaltar a necessidade da análise de solo feita na área, para poder se realizar uma recomendação, uma correção de solo mais adequada. A calagem, então, realizar a calagem quando necessário. A calagem deve ser realizada, a aplicação de calcário, né? Deve ser realizada antes da cultura de verão. E também é aconselhável evitar o uso de mais de 4 toneladas por hectare de calcário durante um ano. O plantio convencional deve ser feito de uma aração seguida de 1 ou 2 gradagens e dividir a aplicação de calcário, metade antes da aração e metade depois antes de fazer a gradagem. Plantio direto. A eliminação dos sulcos é bastante importante, é uma medida para se obter sucesso. A manutenção ou implantação de sistema de terraços, controles de ervas daninhas antes das semeaduras, e utilizar semeadoras adequadas para a introdução das sementes no solo através da palha. É importante ressaltar aqui que se a semeadura for feita a lanço, deve-se fazer a compactação das sementes no solo, para que se obtenha uma melhor germinação. Aqui na imagem a representação da aveia em plantio direto. A adubação. A adubação deve ser realizada com base nas tabelas do manual de adubação e calagem e também com base na análise de solo, principalmente, né? E daí a gente faz a comparação seguindo os números das tabelas. Os manejos de pragas. O mais indicado é o tratamento de sementes, que combate as 2 principais pragas, que são os corós e os afídeos, ou pulgões. Em caso de uso de agroquímicos,
O mais utilizado para a cultura de aveia, que tem registro e tudo mais, é o 2,4-D. Aqui é importante ressaltar, vou voltar um pouco aqui, que se a semeadura for feita em linha, a utilização é das semeadoras adubadoras em linha, como mostra na imagem aqui, onde é possível distribuir o adubo e a semente ao mesmo tempo, melhorando então o rendimento do trabalho. Ali a gente coloca as sementes e o adubo. E aí elas são divididas entre linhas que são feitas as regulagens, no caso da nossa cultura aqui, que é a aveia, entre 17 e 20 centímetros. E aqui eu vou voltar um pouco mais para falar também do distribuidor centrífugo, que se a semeadura for feita a lanço, o mais utilizado é aqui, o distribuidor centrífugo, que ele possui aqui uma pá agitadora que faz com que as sementes não fiquem trancadas ali no disco alveolado, que possui aqui dentro, aqui embaixo, onde desce as sementes e são distribuídas aqui assim. A colheita deve ser realizada quando os grãos estiverem com cerca de 15% de umidade, para que se evite o acamamento e também a quebra do colmo das plantas, com consequente perda de panículas que caem no solo e também a ação de fungos que podem prejudicar a qualidade dos grãos. A regulagem da colhedora é bastante importante, pois o descascamento dos grãos ativa a enzima lipase, que causa a rancificação do produto, a acidez. Os grãos para industrialização, a temperatura de secagem deve ser de 40 graus. E para as sementes, a temperatura indicada é de 50 graus. Para armazenamento, a umidade dos grãos deve ser inferior ou igual a 13%. Os cálculos de regulagem das semeaduras, e aqui depois eu vou citar ali um exemplo de quantidade de adubo também. Os cálculos são basicamente semelhantes. Utiliza-se a regra de 3 basicamente em todos. Aqui eu trouxe um exemplo sobre semear 60 kg por hectare de aveia preta com espaçamento de 20 centímetros entre linhas. Então eu vou ter aqui 10.000, que é a medida do hectare, né? Dividido por 0,20 metros, que é o espaçamento, que eu vou ter 50.000 metros de sulco por hectare. Aqui 60.000 gramas de sementes, eu vou dividir pelo 50.000 metros e vou ter 1,2 gramas por metro. A distância percorrida vai ser de 25 metros. Então eu vou ter 62 gramas em 25 metros. Eu pego essas 62 gramas e divido pelos 25 metros. Eu vou ter 2,48 gramas por metro. Vou estar coletando. Aqui então, para regulagem, deve-se diminuir ou aumentar a abertura do mecanismo dosador, e aí deve-se repetir esse processo até que se igualem os valores do obtido com o desejado. Aqui eu trouxe a representação do mecanismo dosador, que ele possui aqui um rotor horizontal com dentes radiais, saliências radiais, que giram no fundo do reservatório distribuindo, fazendo a distribuição. Aqui, um cálculo de adubo. É basicamente, como eu citei antes,
o mesmo funcionamento de todos os cálculos. Aqui eu vou ter 230 quilos por hectare de adubo. Eu pego 10.000, que é a medida, né, do hectare, e divido pelo 0,20, que é 0,20 metros, que é a distância entre linhas, como eu já tinha feito anteriormente. Vou ter 50.000 metros de suco por hectare. E aí eu pego as 230.000 gramas de adubo, divido pelos 50.000 metros, eu vou ter 4,6 gramas por metro. Em 10 voltas da roda motor eu tenho 25 metros, 130 gramas em 25 metros. Eu pego essas 130 gramas e divido por 25 metros. E eu vou ter 5,2 gramas por metro de adubo, vou estar coletando. Aqui, eu trouxe as espécies de aveia. Aqui a aveia preta, a aveia amarela e a aveia branca. A conclusão do meu trabalho é que a aveia é uma planta extremamente versátil, que pode ser utilizada desde a produção de grãos, pode ser utilizada como forragem e como cultura de cobertura também. O uso estratégico ajuda a garantir a força do agro brasileiro. Aqui as minhas referências. E agradeço a atenção de todos e fico disponível para algum questionamento.